Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos estudos da quarta-feira e como de praxe, vamos agradecer ao Papai da Vida por mais um dia, por mais uma oportunidade, rogar que Jesus nos abençoe os nossos amigos espirituais que orientam esse estudo e a todos os nossos irmãos queridos que estudam conosco nas quartas-feiras. Que a paz do Mestre se faça presente hoje, agora e sempre. Que assim seja. Na sequência do Evangelho, do estudo dos Evangelhos por Emmanuel, dos comentários à Carta de Paulo, o assunto de hoje é reações. Está em Romanos capítulo 2, versículo 6. O que nos diz Emmanuel? Mediante a realidade de que daremos conta de nós próprios às leis do universo, importa reconhecer que os acontecimentos que nos sobrevenham não são para nós as coisas mais importantes da existência, e sim as nossas reações diante delas. Hoje já começou bem, né? Então, nós percebemos que nesse capítulo 2, no versículo 6 da carta de Paulo aos Romanos, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. O apóstolo já nos dá a entender, nas suas instruções, a clara noção da lei de causa e efeito, ou seja, das reações às nossas escolhas sobre nós mesmos. Né? Então, somos, como se diz, livres para escolher. Nosso livre-arbítrio nos faculta isso. Agora, a cada escolha, nós vamos ter uma reação. Vamos ter uma consequência. Né? Então, as nossas reações diante desses fatos da vida, sejam eles quais forem, é que vão começar a moldar o nosso amanhã. E continua Emmanuel. Através das circunstâncias, a vida traça as lições de que carecemos. À vista disso, na sucessão dos dias, sempre renovados, somos impelidos aos testemunhos de nosso aproveitamento dos valores recebidos na fase da encarnação. Achei muito interessante isso aqui. Isso aqui nos remete a essa técnica nova que os nossos queridos professores estão utilizando com os nossos pequenininhos atualmente. Eles colocam, quando a criança infringe algum regulamento, faz alguma arte, por assim dizer, as professoras queridas os levam para o cantinho do pensamento, deixam eles ali pensando sobre o que eles fizeram. Muito interessante essa psicologia. E Emmanuel está usando isso nesse nosso estudo, nos levando para o cantinho do pensamento para pensar. Vejam bem esse último parágrafo que ele diz aqui. Somos impelidos aos testemunhos de nosso aproveitamento dos valores recebidos na fase da encarnação. Que valores são esses? O que nós recebemos de valoroso para empregarmos na encarnação e darmos testemunho sobre ele? Nós já paramos para pensar sobre isso? Emmanuel está nos fazendo essa proposta, né? Ora, nós, seres humanos, na nossa grande maioria, muitas vezes nós vivemos sem esperança, sem certeza nenhuma do amanhã. Como que nós vamos prestar atenção nos valores que a vida nos dá no dia a dia? E são renovados, como nos diz Emmanuel, diariamente. Ora, pensando por esse prisma, a vida nada mais é do que uma sucessão de lição, ou seja, todo dia estamos recebendo novas lições, novas lições, novas lições. Será que somos repetentes por esses milênios todos? Por isso que ainda estamos aqui nessas lições. Tem dia que a lição dura, doída nesta encarnação. Nós já paramos para pensar nisso? Será que nós já não tivemos essas experiências no passado e nós não aproveitamos essa lição? E a misericórdia divina está nos proporcionando novamente um repeteco, como assim, por assim dizer,
para nos alertar, olha, o caminho não é esse. Né? Então, quais são esses valores? O que o Emmanuel está nos dizendo em relação a valores que nós recebemos diariamente, que são renovados e que nós vamos dar conta? E ele continua. Há quem recolha a saúde do corpo, dela fazendo trampolim para a aquisição de prejuízos do espírito. E há quem carregue enfermidades dolorosas no envoltório físico, transfigurando-as em instrumentos preciosos para o reajuste da alma. Até colocamos em negrito, porque é uma coisa para nos fazer pensar mais ainda. E ele continua. Vemos quem desfruta os benefícios de imensa fortuna material, cavando com eles a fossa de sofrimento a que se arrojam. E encontramos aqueles outros que se prendem a pesados laços de penúria, metaforseando-os em recursos de acesso à prosperidade. Pesado isso aqui, né? Mas também, no cantinho do pensamento do Emmanuel, nós vamos pensar sobre isso. Porque, veja bem, quando ele diz que há pessoas ou corações que recolhem a saúde do corpo dela fazendo trampolim para a aquisição de prejuízos do espírito, como que nós vamos ver isso? Nós, como que fomos jovens, meus irmãos, muitos de nós, acredito que a grande maioria, não pensou que um dia o nosso corpo ia envelhecer. Então nós fizemos tanta coisa por acharmos que nós éramos intocáveis. Quantas noites perdidas de sono, quantas estripulias nós fizemos com o nosso corpo físico, porque afinal de contas ele era muito forte, uma saúde, como chamamos assim, irritante, como diz o pastor Cláudio, né? Então, não tinha como a gente se preocupar lá na frente, uma hora esse corpo vai envelhecer e essas forças que eu estou desprendendo agora vai me fazer falta. Fazemos excesso de esforço físico e por vezes nos dá um problema de coluna, nos dá um problema nos braços, alguma dor que lá na frente nós vamos, como se diz, que vai refletir no nosso dia a dia. São os valores. Nós recebemos um corpo perfeito, né, com muita saúde, graças a Deus, e por vezes nós, né, simplesmente o abandonamos ou não damos valor. E ele diz ainda, há quem carrega enfermidades dolorosas no envoltório físico, transfigurando os instrumentos preciosos para o reajuste da alma. São poucos, né? Mas muitos dos nossos irmãos, alguns que estão no fundo de uma cama ou com determinada doença, hoje eles falam, bom, isso aí está servindo para a purificação da minha consciência mortal. Né? Não são todos, como eu disse, mas uma grande maioria já está conscientizando-se de que, principalmente com o advento da doutrina espírita, que veio nos tirar aquela história de vítima e inocente, né, que na encarnação não tem nenhum nem outro, e ficou mais fácil, então mais compreensível para nós que as nossas reações diante, né, desses fatos da vida, dessas provas da vida que ela nos dá diariamente, é que vão moldar o nosso amanhã. Nós percebemos, né, que essas benesses materiais que a vida nos oferece, porque se formos observar bem, nada do lado de cada vida, do lado da matéria, nada é nosso, é do espírito. Nada. O corpo não é, nada. Tudo nos é dado por empréstimo. Só que esse é o empréstimo que, por vezes, nós não cuidamos direito das coisas que não são nossas. Até os bens materiais, as grandes fortunas, como diz aqui, a imensa fortuna material, por vezes, cava a nossa fossa de sofrimento. Porque nós usamos mal
os atributos que a misericórdia divina nos emprestou. Muitos utilizam, né, de forma exagerada, com arrogância, com prepotência, e no lugar de auxiliá-lo na sua marcha ascensional, acaba empurrando ele para um lugar mais difícil. Outros utilizam com parcimônia, auxiliam os que estão ao seu derredor, ou seja, aquele empréstimo do papai da vida serviu para ele, para o seu bem-estar, da sua família, mas também auxiliou os que precisavam. Esse, com certeza, né, fez uma escolha acertada. Então, nós percebemos que essa escolha que Emmanuel nos fala, essa reação, é uma escolha de cada um e é de cunho individual. O bonito da doutrina espírita é isso. Ela deixa que nos ensina que nós devemos respeitar a escolha de cada um, a reação de cada um diante de dificuldades, de desafios da vida. Cada um age ou reage de uma forma. E isso nós temos que respeitar. Continua Emmanuel. Anotamos dessa maneira que, se existem reações, individuais semelhantes, não as identificamos em parte alguma, absolutamente análogos entre si. Ou seja, o desafio é o mesmo, mas cada coração reage de uma forma. Uma criatura, muitas vezes, do mesmo núcleo familiar, tem uma reação totalmente adversa do outro daquele núcleo diante de uma dificuldade, de um desafio da vida. Não há reações produzidas de mesma forma, muito embora a natureza das provas terrenas seja a mesma para todos. Deus não privilegiou ninguém. Olha, você vai com essa prova porque você é melhorzinho, você vai com essa que é um pouco mais difícil porque você não foi tão bom. Não, de jeito nenhum. Ele nos dá tudo por igual. Agora, o que nós fazemos com o que nos é dado é que faz a diferença. Continua Emmanuel. Em face do problema, considera de quando em quando a própria estrada percorrida. Né? Conforme vai surgindo, né, ele vai se adaptando, vai tendo as reações que lhe são, na sua, em virtude do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, lhe são melhores. E ele continua. Que fazes dos sucessos e dos insucessos que te interessam na personalidade? Olha a pergunta que ele nos faz. Que realizas com o reconforto? Como ages à frente, ou seja, da colaboração dos amigos e da hostilidade dos inimigos? Qual a nossa reação? Essa é a pergunta. Né? Em que transforma aquilo que és, o que tens, o que recebes, o que sabes e o que desfrutas? No que nós transformamos? Pessoa que estuda uma vida toda, se tem doutorado, pós-doutorado, mas se fecha no seu casulo, não é capaz de transmitir um pouquinho daquele conhecimento para alguém. Outros, né, têm muita coisa e não consegue partilhar um pouquinho com aquele que mais precisa. Por vezes ele recebe tanta saúde e não consegue doar através de um passe, de uma visita a um enfermo, de uma visita, de uma ida numa casa de oração, pelo menos para ouvir o evangelho, apertar a mão de alguém, rezar junto. Nós recebemos tanto, meus irmãos, tanto de Deus, e doamos tão pouco. Temos muito ainda para percorrer. E olha que nós temos pouquíssimo tempo para isso. Né? Nós estamos falando isso constantemente dentro do movimento espírita. Nós não temos muito tempo. A nossa escola está passando por transformações. Agora, nessas perguntas do Emmanuel, o que faz a diferença do espírito de um para o outro? A maturidade ou a imaturidade. Que vai determinar o que ele vai fazer daquela situação. O espírito mais maduro, que nem nós costumamos dizer, que bom se eu tivesse hoje 18 anos com o conhecimento que eu tenho. Né? A gente sempre costuma dizer isso. Seria tão bom, né? Mas para a gente adquirir esse conhecimento, nós tivemos que ralar um pouquinho, né?
a andar um pouco, né? Então, essa maturidade vai nos credenciar, por assim dizer, a tomar decisões mais coerentes, mais sábias com os desafios que a vida nos oferece. As nossas reações serão diferentes. Há uns anos atrás, há um tempo atrás, por exemplo, se alguém nos falasse alguma coisa que nós não gostássemos, a gente tinha um tipo de reação. Com o advento do conhecimento da doutrina espírita, um pouquinho de conhecimento do Evangelho, a gente já pensa mais antes de uma reação um pouco mais agressiva, né? Vamos continuar? E Emmanuel continua dizendo: ponderemos sobre isso, enquanto se nos garantem dos planos superiores as oportunidades da permanência na Terra, seja na condição de espíritos encarnados ou desencarnados. Porque os supostos bens e males do mundo se expressam por material didático, sobre o qual apomos o selo de nossas réplicas, induzindo o mundo quanto ao que deva fazer por nós. Lembra que nós falamos no estudo passado que se jogarmos uma bola azul na parede, ela vai voltar azul, ou seja, a vida nos devolve exatamente o que damos para ela, né? E ele está nos confirmando isso aqui. É um material didático sobre o qual apomos o selo das nossas réplicas e vamos, e com isso, induzir o mundo quanto ao que ele deve fazer por nós. Ou seja, faça por mim o que eu estou fazendo por você, né? E vamos sempre comparar nossos estudos, vamos fazer sempre essa comparação, porque fica muito gostoso, né? Nós compararmos o nosso planeta com uma grande escola. Então nós percebemos que na escola, conto aqui também, alguns aprendem rápido, outros assimilam só alguns tópicos, alguns sequer compreendem a necessidade de disciplinar, vai na escola para brincar, para matar a aula, para fazer as amizades, para fazer as baguncinhas, como a gente fazia no nosso... Para mim, quem não fez isso, né? E nessas nossas escolhas, nós escolhemos entre o importante e o desnecessário. Só que nós não podemos esquecer de um detalhe, meus irmãos queridos. Tal qual, tanto na escola quanto na Terra, no planeta, nessa nossa grande escola que nós fazemos essa comparação, as provas finais chegam e todos vão passar por ela. E nesse evento, os companheiros, mais uma vez, serão separados por séries. Por quê? Porque cabe a cada um escolher se ele vai caminhar ou se ele vai estagnar, se ele quer estudar ou se ele quer cabular as aulas. Por isso que a doutrina espírita, quando tem os seus dois principais mandamentos espíritas, amai-vos o primeiro, desculpem, o segundo espíritas instruí-vos, nos convida a estudar, não para que sejamos, como diz, catedráticos de doutrina espírita, não. Nos incentiva a estudar justamente para sabermos qual é o nosso papel aqui, na hora de tomarmos as nossas decisões, de termos as nossas reações diante do desafio que a vida nos oferece. E eles são renovados constantemente. Não vamos imaginar que resolvi o problema hoje, amanhã não tenho mais. De jeito nenhum. Ele se renova a cada dia. A cada dia são novas provas, porque nós precisamos disso. Esse é o projeto divino para a nossa ascensão. E Emmanuel encerra dizendo: afirma a Divina Escritura que a cada um será dado segundo as suas obras. O que, no fundo, equivale a dizer-se que as reações dos homens perante a vida é que decidirão sobre o destino de cada qual. Ou seja, a gente escuta muitas vezes na casa espírita pessoas que nos procuram e falam assim: você conhece alguém na cidade ou alguma clínica que faz regressão? Para que você quer fazer regressão? Eu quero saber o que eu fui no passado, que dependendo do que eu fui no passado eu posso projetar o meu futuro. Meus irmãos queridos, vamos ficar com esse último parágrafo do Emmanuel.
No fundo, equivale dizer-se que as reações dos homens perante a vida é que decidirão sobre o destino de cada qual. Ou seja, analisa seus atos hoje, que você já vai traçar o seu amanhã. E analisa os seus desafios de hoje, você já vai saber o que você fez ontem. Essa é a proposta. Deu o nosso horário, nosso muito obrigado, né, pela paciência de vocês. Um beijo no coração de todos. Que a paz do nosso querido Mestre permaneça com todos nós.